Bom, pessoal, olá a todos. Mais um videozinho aqui da nossa série Análise Crítica, tá? Hoje eu não tô com a camisa da cor das trevas, tá? O tio Lulu vai ficar um pouco chateado, mas tudo bem. Vamos lá. Aqui em Marcos 3, pessoal, essa análisezinha crítica, eu tô analisando pontinho por pontinho, tá? Para ver, comparando com os outros evangelhos e tal, pra gente poder ver o tanto de contradições que tem nesses relatos bíblicos, né? Pra gente ver se é uma história real ou não. Aliás, só lembrando, quem não gosta não assiste, tá, pessoal? Eu acho engraçado o tanto de cristão que não gosta do meu canal que vem aqui assistir. Parece um hétero que fica vendo pornô gay. Não, eu sou hétero, eu só vejo pra criticar. Se não gosta, não assiste, gente. Tem vários outros canais aí, tá? Mas enfim, o padrão é o mesmo. Aqui em Marcos 3, pessoal, a partir do versículo 11, diz assim: E os espíritos impuros saíam, assim que o viam, caíam aos seus pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Então os espíritos impuros reconheciam que Jesus era o Filho de Deus. E ele os conjurava severamente, para que não o tornassem manifesto, para que ninguém soubesse que ele era o Filho de Deus. Primeiro ponto. Esses espíritos impuros são os que os cristãos entendem que seriam demônios. Então eu vou escrever aqui, ó, demônios. Demônios. O que os demônios faziam? Eles reconheciam que Jesus era o Filho de Deus. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Só que aí quando a gente vai em Mateus 16, 15 e 17, diz assim: Então lhes perguntou, Jesus perguntando: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ó, Pedro está tendo o mesmo reconhecimento que os demônios estavam tendo, tá? Segundo a narrativa. Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está no céu. Então, segundo a narrativa de Mateus, quem revelou isso aqui para Pedro foi o próprio Deus. Concordam comigo? Só que, segundo Marcos, os demônios sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Quem revelou isso para os demônios? Foi Deus que revelou para os demônios? Como os cristãos têm uma mente mais mística, né, que espiritualizam tudo, eu sei que eles vão entender exatamente assim. Não, amadinho, eles são seres espirituais. E como eles são seres espirituais, é óbvio que eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Eles reconheciam nele uma grande luz. Aí nós vamos entrar em outro problema, pessoal. 1 João 4, 1, 3. A Epístola de João. Deixa eu achar ela aqui, que é uma epístola curtinha. 1 João 4, 1, 3. Olha o que o autor diz. Amados, não acrediteis em qualquer espírito. Então o que ele está falando? Tem espíritos que são diferentes. Não é para acreditar em qualquer espírito. Mas examinai os espíritos, para ver se são de Deus. Se são de Deus ou não, se são espíritos impuros, demônios. Pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Aqui ele está falando de pessoas, tá? Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, etc, etc, etc. Apesar dele estar falando de pessoas ali no caso, né, usando o termo espíritos, mas o que João está dizendo? Todo espírito que confessa que Jesus veio na carne, que é o Filho de Deus, esse espírito é de Deus. Então como que esses demônios aqui poderiam estar fazendo isso, se segundo outro texto bíblico, isso só pode vir de Deus? Esse reconhecimento. Complicado, né, pessoal? Será então que o autor de João mentiu? Ou será que Marcos mentiu? Porque Marcos fala que os demônios reconhecem Jesus como Filho de Deus. O autor de João fala que todo espírito que reconhece isso é de Deus. E aí, como é que fica? Complicado, né, pessoal? Aí depois ainda falam que tudo foi inspirado pelo Espírito Santo. Agora, na outra parte do versículo aqui do demônio, Jesus, ele adverte o demônio para não contar que ele é o Messias. Ó, não conte a ninguém. Quando o demônio reconhece ele, ó, não conte a ninguém.
Não conte a ninguém. Aqui nós temos alguns probleminhas também, tá, pessoal? Como é que os judeus iam reconhecer Jesus como Messias se ele dizia para não contar para ninguém que ele era o Filho de Deus? Aí depois o próprio Jesus vai jogar essas pessoas no inferno por não terem aceitado ele, sendo que ele mesmo fazia isso escondido, em oculto. Complicado, né, pessoal? Fora a baita contradição que Marcos cria aqui, né? Porque segundo Marcos, Jesus fazia tantas curas que as multidões iam para ele. Inclusive nesse capítulo 3 de Marcos. Diz o mesmo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ele curava tanta gente que as multidões iam até ele. Deixa eu ver esse aqui qual é o versículo que eu estava vendo, é o 11 e o 12. Ó, no versículo 10 do mesmo capítulo, ó. Pois havia curado muita gente, e todos os que sofriam de alguma enfermidade lançavam-se sobre ele para tocá-lo. Então, se ele curava tanta gente, é claro que as pessoas poderiam supor que ele seria o Messias, o Filho de Deus. Concordam comigo? Então, por que Marcos fala que Jesus falava para não contar para ninguém, sendo que ele já fazia curas e milagres, que já seria um forte indício de que ele seria um Messias, um enviado de Deus, ou pelo menos um profeta? Agora, a maior contradição não é essa, pessoal. A maior contradição está aqui no próprio Evangelho de Marcos, capítulo 4, 21 e 22. Olha o que Jesus ensina. E dizia-lhes: quem traz uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Inclusive, por coincidência, eu comprei uma lâmpada hoje, que minha lâmpada queimou. Aí o que Jesus está dizendo aqui? Que se você tem uma lâmpada, a lâmpada é para iluminar a casa. Então você não vai comprar uma lâmpada e colocar lá embaixo do alqueire ou embaixo da sua cama. Você vai colocá-la no teto para todo mundo ver, para iluminar a casa. Ao invés, aí ele continua assim, ó, ao invés, não atrás para colocá-la no lampadário. O que ele está dizendo? Tem que colocar no lampadário para iluminar a casa e todo mundo ver. Aí ele fala: pois não há nada de oculto que não venha a ser manifesto, e nada em segredo que não venha à luz do dia. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, o que ele está falando? Que se você tem uma lâmpada, você tem que colocar no alto para todo mundo ver, que nada que é oculto que vai ficar oculto, vai ser manifestado. Só que ele fazia a sua missão, segundo Marcos, em oculto. Não é engraçado isso? Quer dizer, ele ensina que tem que colocar a lâmpada lá no alto, mas ele mesmo é como se ele estivesse colocando a lâmpada embaixo da cama. Porque ele falava: não conta para ninguém que eu sou o Messias. O pessoal não pode saber. E aí nós entramos naquela outra grande questão, né, pessoal? Na questão da justiça divina, né, da salvação. Se Deus Todo-Poderoso, se ele manda o Messias, seu Filho à Terra, para salvar os pecadores, né, o que os cristãos chamam de paixão, mas esse Messias vem à Terra, ele vem praticamente como alguém oculto, não deixa ninguém saber que ele é o Messias. Só fala com seus apóstolos por parábolas, com as multidões por parábolas, porque eles não podem saber das coisas. Só os apóstolos pessoais dele que ele revela o significado das parábolas. E não permite que ninguém saiba que ele é o Filho de Deus, como aqui os demônios reconheceram ele. E aí depois essas mesmas pessoas vão ser condenadas por não acreditar em Jesus, sendo que ele mesmo fez tudo em oculto. Ó, não conta pra ninguém, então eu sou Messias, mas fica só entre nós. Não, eu vou contar, eu falo com o povo com parábola para eles não entender, tá? Porque eu não quero que ninguém se salve. Faz algum sentido para vocês? E é por isso, pessoal, que eu falei naquele vídeo lá das curas de Jesus, que quando a gente vai analisando assim criticamente o Novo Testamento, dá a impressão que ele não curou ninguém. Porque se tivesse todas essas curas que Marcos relata, até o ponto de surgir multidões seguindo ele, até o ponto que ele tem que fugir das multidões, duas coisas aconteceriam. Na história secular, alguém teria visto ele. Ninguém viu. O próprio Filo, que é bem contemporâneo a Jesus, né, o mais contemporâneo, ele nasceu antes de Jesus, acho que uns 10, 20 anos, e morreu uns 40 anos depois. O cunhado dele, se eu não estou enganado, era procurador da Judéia. E não viu nada dessas multidões. E aqui tem mais uma contradiçãozinha que atesta isso. Porque se Jesus fala para os demônios não contar para ninguém, então é porque aquelas curas não aconteceram. Porque senão não teria sentido, ó, não conta para ninguém. Sendo que ele acabou de fazer um montão de cura no versículo anterior. Não faria muito sentido, né, pessoal? Então, a gente começa a perceber que essas histórias aqui, ó, é uma construção teológica, tá bom? Espero que tenham gostado. Então aí, pessoal, espero que tenham gostado, tenha dado para entender. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Eu ainda estou aqui na minha correria, tá? Muita burocracia, muita coisa aqui ainda, sabe? Nessas partes de banco, essas coisas, tá? Uma hora eu explico melhor para vocês, tá? Mas eu estou correndo atrás ainda, tá? Obrigado aí quem assistiu. Quem puder dar um like aí no vídeo, tá? Que você vai ajudar a aumentar a atividade, vai ajudar a aumentar o alcance do canal, tá bom? Comente aí também o que vocês acharam. Paz a todos.